Olá pessoal, bom dia para você que tem assistido o nosso cafezinho com palavra, recheado com essa abençoada palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos com um probleminha técnico, vamos ficar apenas com a voz aí com você, tá bom? Mas nós vamos ver hoje no 1 Samuel, no capítulo 17, do versos 31 a 40, e a nossa reflexão nos versos anteriores foram a respeito do cuidado de pai com os filhos. E não entramos na palavra de Davi a respeito do temor do exército de Israel, né, que sentia quando foram desafiados ali por Golias. A partir agora dos versos 31, nós vamos observar algumas ações de Davi. E diz assim o verso: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. Anteriormente não falamos a respeito destas palavras, e quero pegar apenas a parte final do verso 26, que diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Após esta fala de Davi, vemos que seu irmão mais velho o repreende. Aí você pode até pensar, apenas por essa pergunta? Mas eu creio que Davi deve ter falado bem mais do que uma simples pergunta. Possivelmente esta palavra foi como um desafio para aqueles homens que estavam tremendo de medo e confiando nas suas próprias forças. Digo isso porque foram anunciar a Saul o que estava ocorrendo. Ó rei Saul, aquele teu servo, seu escudeiro, tocador de harpa, está aí falando que estamos morrendo de medo da afronta que estamos recebendo de Golias. E Saul manda chamá-lo. Inicialmente não vemos a fala de Saul para Davi, mas deve ter indagado ele por que estava fazendo aquilo. E no verso 32 vemos a decisão de Davi. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Muito sabiamente, Davi usa palavras brandas para se dirigir ao rei. Não desfaleça o coração de ninguém. No fundo, ele devia estar pensando, bando de medrosos e incrédulos, e se coloca à disposição para lutar contra Golias. Eu entendo que algumas barreiras Davi teria que vencer e já estava vencendo. A primeira foi enfrentar seu irmão mais velho, que não lhe dava crédito suficiente, acusando ele inclusive de leviano, ao deixar as ovelhas sem cuidados no deserto, sendo que ele não sabia que Davi já tinha se preocupado com isso. A segunda barreira vem agora no verso 33, quando o próprio rei Saul duvida de sua capacidade, devido à sua tenra idade e que Golias tinha muito mais experiência. Como vou deixar você, uma criança, representar o nosso exército? Deve ter sido uma das falas do rei para Davi. Mas Davi traz consigo um currículo e apresenta diante do rei. Observe os versos seguintes. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Se preocupa não, rei. Eu sou o cara. Derrotei aqueles animais com as minhas próprias mãos. Poderíamos entender desta forma a maneira de Davi falar, mas não foi bem assim que ele conclui a sua fala aí no verso 37. O Senhor me livrou. Não foi por seus méritos, a sua força, pois como o rei mesmo afirmou, não passava de uma criança, mas foi Deus a quem eu sirvo e confio que me livrou e sempre me livrará. Essa foi a fala de Davi. Com certeza, também, ele me livrará das mãos deste filisteu. Como vimos anteriormente, Saul se afastou de Deus, fazendo coisas que não foi do seu agrado. E era de seu conhecimento que Deus o havia rejeitado.
Por isso, o temor tomou conta do seu coração, perdendo inclusive a confiança em si mesmo, tendo isto afetado todo o seu exército. É muito bom quando temos onde nos firmar para tomar as nossas decisões. Quando temos uma companhia ao nosso lado, nos sentimos apoiados, redobrando a nossa confiança. Muito mais seguros nós sentiremos se depositarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, naquele que tudo pode. E é isso que Davi demonstra aqui na sua fala, que todas as suas ações estavam regidas por Deus. Só restou ao rei Saul concordar com ele, pois mesmo sabendo que estava fora dos caminhos do Senhor, conhecia o poder de Deus. Vai-te, o Senhor seja contigo. Mas Saul faz uma proposta a Davi. Usa então as minhas armas, meu capacete, meu escudo, minha armadura, colocando todos estes apetrechos sobre Davi, como dizem no verso 38 e 39. Davi até tentou andar com aquelas armas de Saul, mas não conseguiu. E diz o verso que Davi disse ao rei: não posso andar com isso, pois nunca usei. E devolveu ao rei. Entendo que nas batalhas, para sermos bem-sucedidos, devemos usar as armas que temos realmente condições de manejar. De nada adianta tentarmos usar o que não temos experiência, pois no momento da necessidade poderemos falhar. Não porque o instrumento seja ruim, mas porque não estamos preparados para aquilo. Ao entrarmos para uma batalha, devemos nos preparar antecipadamente para isso, buscando as armas que temos condições de fazer. Temos as nossas lutas físicas, que às vezes temos que usar da nossa força física ou objetos para nos proteger e buscar a vitória. Mas temos que saber manejar bem e termos experiência. Na nossa luta espiritual, também temos que estar bem preparados. E já falamos dessas armas anteriormente, que são oração, jejum, conhecimento da palavra. Estão todas interligadas e são armas que necessitam de uma prática para serem usadas. As armas de outra pessoa de nada nos adiantará na nossa batalha. E Davi sabia disso, por isso não usou as armas de Saul. O verso 40 nos diz: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Como temos conhecimento, Davi era um pastor de ovelhas. Seu cajado servia tanto para guiar as ovelhas como para protegê-las dos predadores. A funda, certamente ele também usava para afugentar predadores que estavam mais distantes, ou até para caçar um animal que pudesse lhe servir para o seu sustento físico. O que eu quero afirmar que eram armas usadas diariamente por ele. Portanto, ele tinha experiência e confiava na sua habilidade. Agora, estava preparado para enfrentar o seu desafio, o que veremos posteriormente no outro cafezinho, que não dá mais tempo para nós hoje, não é mesmo? Cabe a nós pensarmos em nossas ações e saber no momento das nossas necessidades quais armas que estaremos usando, aquelas em que temos afinidade. Mas além destas escolhas, devemos ter em mente que não é pelo nosso braço, pela nossa força ou habilidade, que a vitória virá, mas sim na confiança em que depositamos no nosso Deus. Que você tenha essa consciência na sua vida, que você possa buscar sempre servir ao Senhor e buscar as armas que Ele te dá para poder você estar lutando a batalha do Senhor. Amém? Pega o seu cafezinho aí, vamos tomar. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.